Bem-vindos ao 33º Digital Business Congress da PwC. O meu nome é Hugo Pinto, sou Associate Partner no Centro de Engenharia de Telecomunicações da Deloitte e é um prazer ter comigo hoje o Pedro Brandão, Head do Centro de Excelência de Inteligência Artificial da NOS, para discutir o tema de GenAI. Pedro, obrigado por ter aceito o convite Muito e obrigado, obrigado. por estar aqui connosco. O ano passado, numa live talk, em tudo similar a esta, estivemos a discutir a transformação digital nos operadores de telecomunicações, ainda no advento aqui do tema do GenAI, que ganhou muita preponderância durante este ano. É um tema que é pervasivo a muitas indústrias e é um tema que tem, diria, um caso de uso que é transversal a todas, o tema do apoio ao cliente. Obviamente, GenAI sendo conversacional e falando linguagem natural, permite aqui um apoio ao cliente que é muitíssimo significativo. Porém, estamos ainda no começo da jornada. Por outro lado, não só em termos de adoção, mas em termos de maturidade de tecnologia, como é que a nós vê os casos de uso específicos para telecomunicações? Quais aqui, digamos, os desafios e quais os casos de uso mais quentes, digamos? Sim. Muito obrigado, Hugo, muito obrigado pelo convite. Ainda por cima para falar de um tema que é tão empolgante para a nossa empresa como a inteligência artificial generativa. Bom, a inteligência artificial generativa tem aqui uma característica que a distingue dos restantes blocos de inteligência artificial que nós conhecemos, que é a circunstância de ser geradora de padrões. Bom, gera padrões de diversas naturezas, gera padrões de imagem, de filme, gera padrões de código, muito útil num contexto até de programação, depois podemos até falar um bocadinho sobre isso, e mais do que tudo, gera padrões de texto, portanto, padrões conversacionais, e não é à toa que eu deixei estes padrões conversacionais para o final, porque é a peça generativa, na opinião que eu tenho, mais disruptiva e mais surpreendente. Aliás, tendo em conta a aplicação social que tem a conversação, basta ver que nós estamos aqui a ter uma conversação entre nós e múltiplas outras se passam aqui mesmo ao nosso lado, nós conseguimos perceber a amplitude da circunstância de conseguirmos ter um emular daquilo que é um processo de conversação humano, seja ele oral, seja ele em texto. Esta característica é altamente impactante para uma empresa como a nós, e aí residem oportunidades que são muito significativas, são oportunidades que nós conseguimos observar em publicação científica, publicação de management, publicação de consultoras, até, aliás, como a Deloitte, e que dão a perceber que uma empresa que é uma atuante tecnológica num setor de telecomunicações tem um potencial de utilização destas tecnologias que é mesmo muito significativo e está no topo daquilo que são os setores de aplicação. E as aplicações, bom, são diversas. Eu talvez enunciasse, estava a pensar em quatro. Uma que é o que de facto o Hugo já referiu, operações de cliente, na medida em que nós conseguimos gerar mecânicas de autorresolução para os clientes de uma forma muito acelerada. Essa é uma dimensão que pode ter várias variantes. A aceleração do processo de venda é uma outra componente que é um bloco de casos de uso, se assim quisermos, muito prevalecente. Há um bloco que tem a ver com produtividade pessoal, nomeadamente produtividade pessoal num sentido abrangente ou até vertical, para instruir e acelerar determinadas funções, e creio que até esse é um caso que a Deloitte desenvolveu com boa capacidade, ou com excelente capacidade com a nós, e podemos depois até falar um pouco disso. E outra dimensão que eu realçaria seria a automação inteligente, a automação generativa, como sendo um caso de uso relevante. Não falei dos desafios, mas se calhar dizia só duas coisas, encurtando-me aqui no que estou a dizer. Eu creio que a respeito dos desafios há dois pontos que talvez sejam relevantes. O primeiro tem a ver com nós passarmos da teoria à prática. Só uma execução prática, instanciada na realidade das empresas, das organizações, permite de facto extrair as consequências desta tecnologia e permite até um ciclo positivo de conhecimento. E outra dimensão, que é, creio eu, pensar
para lá do hype, porque ainda assim a inteligência artificial generativa tem um hype significativo neste momento, e o que diria é que naturalmente não é solução para tudo, e não podemos entender assim, porque se assim entendermos não estamos no bom caminho, e em muitas circunstâncias até a inteligência artificial generativa é implementada enquanto solução combinada com outros formatos de inteligência artificial, e portanto percebermos isto enquanto desafio é na minha opinião muito relevante, não é? Há muitas formas de fazer automação e muitas formas de conciliar diferentes técnicas de inteligência artificial. Um tema que é muito interessante e que eu acho que de facto também é um desafio é o tema precisamente da criação dos casos de uso, ou eventualmente da co-criação dos casos de uso, o que pode ser feito internamente e liderado, digamos assim, por departamentos especializados de inovação, de alguma maneira centralizado, ou pode ser feito de forma distribuída, em que diversas áreas da organização têm essa responsabilidade. Pode também ser feito por co-criação com parceiros. O caso que levámos conjuntamente ao Mobile World Congress em Barcelona é um caso desses, em que pegámos de um problema de negócio, nomeadamente relacionado com ordens de trabalho, para fazer refarming tecnológico de rede, e em que colocámos um caso de uso a trabalhar em cima de linguagem natural e demonstrámos com bastante sucesso no Mobile World Congress. Mas há aqui diversas formas de abordar o problema que têm impactos organizacionais. Como é que a nós vê este tema? De forma mais distribuída, mais centralizada? Como é que está a criar o seu ecossistema de criação de casos de uso? Sim, eu creio que posso falar um pouco sobre isso. Nós acabamos por tomar algumas decisões exatamente nesse sentido. A primeira foi a necessidade de nós entendermos a inteligência artificial de uma forma abrangente. Naturalmente, com preponderância para a inteligência artificial generativa, mas de uma maneira, diria, equivalente em outras formas de inteligência artificial, tendo uma visão, como disse, abrangente, incluindo a otimização, o machine learning, o deep learning, mesmo a segmentação enquanto processo estatístico de grande relevância para as empresas, por exemplo. E, portanto, este é um ponto bastante relevante, e é relevante, naturalmente, por coisas que disse já, porque em muitas circunstâncias a inteligência artificial generativa não é solução para o problema que nós estamos a colocar, e não é solução única, e, portanto, tem que ser emparelhada com tudo isto. Há uma dimensão relevante também, que é a circunstância da inteligência artificial generativa, do ponto de vista de execução do projeto, ter uma mecânica que é equivalente às restantes mecânicas de execução de inteligência artificial, que é uma mecânica de disrupção operacional, de transformação. E isso faz com que nós giramos estas dimensões de uma maneira abrangente, é isso que estava a dizer. Depois, outra decisão que eu creio ser relevante e que depois tem a ver com isto também. Nós fundamos, há cerca de 2 anos e meio, ou algo que chamamos um COE, que é relativamente comum nas empresas, um Center of Excellence de Inteligência Artificial. Fizemos isso há 2 anos e meio, com esta vocação de criar capacitação transversal na nossa empresa, universal, em muitos casos dizemos mesmo universal na nossa empresa, para a utilização destas tecnologias. Fizemos isso apoiados fundamentalmente em 3 pilares: a capacitação das pessoas, a capacitação tecnológica e a execução. E talvez falasse um pouco da execução, até porque a execução leva-nos à co-criação e a todos esses fatores que o Hugo estava a referir. A execução é fundamental, e é fundamental nós termos uma execução emparelhada com a capacitação, porque estas duas coisas, de alguma forma, funcionam de maneira dúplice e informam-se mutuamente. É assim que nós entendemos, e a este respeito nós aceleramos do ponto de vista execucional muito cedo neste processo e cobrindo praticamente todos os verticais da empresa. Portanto, nós temos neste momento use cases de inteligência artificial aplicados a 7 verticais da nossa empresa. Nós temos 30 casos de uso que estão neste momento já desenvolvidos ou em desenvolvimento, e isto representa uma pegada muito significativa de abrangência dentro da nossa empresa, que talvez eu realçasse como sendo relevante. Relevante para nós e relevante aqui para esta conversa, não é? Excelente, Pedro. Obrigado pela partilha de toda esta experiência que a nós tem tido. Estou seguro de que para o ano teremos já aqui lições sobre a implementação dos casos de uso, e no próximo congresso estaremos aqui eventualmente a discutir um bocadinho já sobre a experiência passada, que não apenas a promessa do tema
de GenAI. Foi um prazer ter aqui esta conversa. Muito obrigado pela partilha. Resta-me desejar Muito obrigado. uma excelente continuação de congresso e possivelmente ver-nos para o ano. Obrigado.